Hoje eu venho apresentar o projeto da GeoSafe Analytic, um projeto voltado para prevenção de desastre e inteligência espacial. Esse projeto ele foi idealizado pelo grupo Data Ninjas, onde os alunos se encontram nessa referência aqui no slide abaixo. Esse projeto ele foi pensado num cenário e num problema específico. O cenário seria o da expansão urbana desordenada associada a muitas mudanças climáticas que têm intensificado a frequência de eventos climáticos extremos. Especificamente, esse projeto ele foi idealizado para a região serrana do Rio de Janeiro, tendo em vista o seu relevo acidentado e, historicamente, a vulnerabilidade e os deslizamentos de terra impulsionados pelos altos índices pluviométricos, que resultam em tragédias humanitárias e perdas econômicas muito severas para a região. O GeoSafe Analytic, ele é uma plataforma preditiva que ele une os dados espaciais, né, capturados por satélites de observação terrestre e a topografia local. Então, esse sistema, ele cruza informações e índices pluviométricos, saturação de umidade de solo, mapa de declividade, para gerar um índice de risco de deslizamento. E em tempo real, por meio de um dashboard interativo, a plataforma ele emite alertas automáticos via SMS ou WhatsApp para as autoridades e para a população cadastrada. Isso horas antes de atingir um ponto crítico de ruptura, transformando esses dados espaciais numa ferramenta de salvamento ativo. Os impactos da solução eles vão desde o impacto social, a prevenção de risco por meio da evacuação, econômico, porque a gente tem uma redução drástica dos custos governamentais, com reconstrução e resgate de emergência. E quando nós falamos do impacto ambiental e sustentável, nós estamos falando de um mapeamento inteligente, que ele auxilia as prefeituras a proibir, por exemplo, a expansão imobiliária em zonas de alto risco, de erosão contínua, certo? O que vai junto muito, alinhado com as ODS da ONU, diretamente como, por exemplo, a ODS 11 e a ODS 13. Os benefícios esperados dentro da plataforma seria a tomada de decisões baseadas em dados, que substituiria a intuição humana por alertas matemáticos validados estatisticamente. Há uma eficiência operacional, porque ela otimiza o direcionamento de viaturas, bombeiros e recursos de contingência para essas zonas de risco, e a questão da acessibilidade, porque é uma interface muito limpa, intuitiva e que traduz o caos de milhares de dados espaciais brutos em indicadores mais simples. O público-alvo ele vai desde dos governos, então prefeituras locais, defesa civil, corpo de bombeiros, até empresas de seguros imobiliários, operações de infraestrutura também. As tecnologias utilizadas vão desde o Python, o Panda, para a frase de processamento e utilização para realizar limpeza e cruzamento de dados topográficos. O AWS, o Azure, para a fase de armazenamento, então um Data Lake para ingestão de dados contínuos na arquitetura Lambda. E a gente também vai contar com o React e o Power BI numa fase mais de visualização. Então, desenvolvimento do front-end, web, do dashboard analítico, que é consumido pelo usuário final. Quando a gente fala da arquitetura de solução, a gente vai, para garantir uma agilidade da defesa civil, necessita de um fluxo iniciado na camada de coleta, e aí, desde os satélites meteorológicos vão enviar telemetrias atualizadas. Esses dados eles entram na camada de ingestão, sendo direcionados para o Data Lake em nuvem. E aí a gente vai para a camada de processamento, tem analítica, os algoritmos em Python que vão aplicar a limpeza nos dados e realizar o cruzamento estatístico. E aí, finalmente, a camada de consumo e dos dados ingeridos numa interface interativa. Protótipo da solução, essa interface principal, ela apresenta um mapa de georreferência da região monitorada, então os mapas coloridos. E como conclusão, a gente tem esse espaço, ele deixa de ser a fronteira da exploração humana para se tornar um grande provedor de soluções da nossa era. Então, o GeoSafe Analytic, ele demonstra com um imenso volume de dados espaciais gerados diariamente, que ele pode ser codificado e aplicado no chão da Terra para uma solução tecnológica unindo satélites, órbitas e modelos estatísticos conectados diretamente aos cidadãos.